Saudações, caros leitores e agora ouvintes do blog Ler, Resenhar e Aprender. Nesse período muito difícil que nós estamos vivendo, diversas pessoas têm encontrado as mais variadas formas de se entreter. E nós, amantes de livros, claro, encontramos na leitura uma forma de ocupar nosso tempo nesse período tão difícil que parece que ainda vai demorar um bocado para acabar. Então, aproveitando a oportunidade, essa semana vai ser um momento temático em que resenhas serão postadas acerca de obras que versam sobretudo sobre esse processo de isolamento frente ao espalhamento de uma praga, de uma peste que acaba pondo em xeque a nossa própria noção de moral e o futuro da humanidade. Não querendo espalhar o terror, mas sim levantar reflexão com esses 3 posts que serão feitos. Deveria ter um sido feito ontem, mas por motivos técnicos acabei não fazendo. Será feito hoje. E outro amanhã e um posterior na sexta-feira. Então vamos ao foco do post de hoje. O post de hoje, como vocês devem ter visto no título, vai ser acerca do livro Eu Sou a Lenda. Se você assistiu o filme do Will Smith, eu recomendo por gentileza que você dê uma pausa e foque no livro, porque o livro, além de ser totalmente diferente, ele propõe reflexões muito mais profundas e tem um final muito mais punk do que o filme do Will Smith, que por sinal é muito bom. Então vamos ao resumo. O resumo do livro Eu Sou a Lenda conta a história de um cara chamado Robert Neville. Esse Robert Neville ele vive numa Los Angeles pós-apocalíptica. Aí temos a primeira diferença em relação ao filme. Nessa Los Angeles pós-apocalíptica, aparentemente uma praga se abateu sobre a humanidade e a ampla maioria das pessoas morreram. E as pessoas que sobreviveram, elas acabaram virando meio que um misto de vampiros. Essas pessoas guardam uma série de semelhanças com vampiros, como o medo ao sol, alguns têm medo a crucifixo, o temor ao odor de alho, e eles também buscam atacar pessoas para se alimentar do seu sangue. Esse Robert Neville vive em sua casa e a rotina dele é pontuada por sair de dia para procurar comida, achar algum meio de se entreter e à noite se proteger na casa que ele se deu ao trabalho de fortificar para evitar o avanço desses vampiros. Então, esse é o plot do Eu Sou a Lenda. Passemos essa obra, agora vamos ao senhor autor. Quem foi esse sujeito que escreveu esta obra que, conforme veremos, inspirou inúmeros outros autores acerca do tema? Esse autor se chama Richard Matheson. Esse Richard Matheson ele nasceu em New Jersey no ano de 1926. Ele teve uma vida bem interessante. Ele conseguiu seguir carreira acadêmica logo após de ter servido na Segunda Guerra Mundial. Ele se formou em jornalismo e seguiu carreira como roteirista. E ele não foi qualquer roteirista. Ele foi roteirista de inúmeros contos, escreveu várias novelas, romances e também roteiros de filmes. As obras desse Richard Matheson, que se enquadram meio que no gênero de uma ponte entre a ficção científica e o horror, acabaram fazendo com que vários autores posteriores se inspirassem nas obras dele. O conceito de apocalipse zumbi pós uma pandemia, embora não seja necessariamente uma novidade de futuro pós-apocalíptico, e o conceito de releitura acerca de zumbis e vampiros encontra o germen na obra deste autor, desse Richard Matheson. Então, o Richard Matheson, com a sua obra, ele é muito importante para nós pensarmos tudo o que nós entendemos hoje por apocalipse zumbi. Se nós conhecemos hoje The Walking Dead, devemos muito a este autor. A Noite dos Mortos-Vivos veio deste homem. Tão tal que o livro Eu Sou a Lenda foi publicado no ano de 1954. E, na época, ele atraiu críticas um tanto quanto mistas por conta do estilo enxuto, da narrativa um tanto quanto unilinear e da maneira crua e visceral como ele conduz seus personagens. E aos personagens temos que nos lembrar que ele busca ser bastante econômico até mesmo neles. Nós nos centramos principalmente no protagonista, o Robert Neville. Boa parte da narrativa do livro se centra nos acontecimentos principais que ocorrem com este sujeito. O Robert Neville, ao contrário do filme do Will Smith, ele não é um médico militar, de formação militar. Ele é apenas um funcionário, aparentemente, de uma usina, que não nos é indicada a natureza dessa usina, em que ele vive nessa casa no subúrbio de Los Angeles, tentando tocar a vida dele no início da narrativa, nos meses que se seguem à explosão dessa pandemia, e nos anos seguintes, na tentativa de buscar uma cura. Além do Robert Neville, nós temos os famosos antagonistas deles, os meio que, digamos, vampiros, mas não são qualquer vampiros como nas histórias do Bram Stoker. São pessoas que foram afetadas, e o Robert Neville vai descobrir ao longo da narrativa, por uma bactéria que acabou parasitando o corpo deles e fazendo com que eles tomassem essas atitudes um tanto quanto selvagens.
Mas lá na frente nós temos uma outra personagem que propõe uma virada muito importante. Eu não vou revelar muito sobre ela, de nome Ruth. Essa Ruth é uma mulher de pouco menos ali na casa dos 25 a 30 anos, que ela acabou perdendo o marido e numa situação tanto quanto adversa, ela acaba encontrando o Robert Neville. O narrador, embora ele seja em terceira pessoa, ele consegue acompanhar toda a trajetória do Robert Neville e ele consegue nos pôr na perspectiva do pensamento desse protagonista. Esse protagonista que, por sinal, vive no que vem a ser uma versão pós-apocalíptica de Los Angeles. Além da questão da pandemia, nós temos meio que um contexto um tanto quanto implícito de uma possível guerra que aconteceu durante esse período. E é justamente esses fatores que acabam dando uma força maior ao enredo, que se centra sobretudo na luta pela sobrevivência desse sujeito. Essa luta da sobrevivência para esse sujeito se passa ao longo de um tempo que mescla o meio que tempo psicológico e o tempo cronológico. No âmbito do tempo cronológico, nós temos o correr da narrativa, que se dá entre meados dos anos 70, 1975, 1974 para 75, e o início dos anos 80. Temos que lembrar que o livro ele foi escrito em 1954. Então, Richard Matheson está muito inspirado por esse contexto de fim da Segunda Guerra Mundial, de polarização do mundo e, sobretudo, de como o futuro da humanidade ele pode estar um tanto quanto em xeque por razões de ordem militares e também de biológicas. Haja vista que já nos anos 70 se pensava em até quão longe poderia ir a engenharia genética e biológica na formulação de armas de destruição em massa por via biológica, por exemplo, como vírus modificados geneticamente e bactérias modificadas geneticamente. Há de se ver que uma obra que se inspira, de certo modo, no livro Eu Sou a Lenda, e cujo autor ele é declaradamente um fã e um influenciado por esse autor, vem a ser o Stephen King na obra A Dança da Morte. A Dança da Morte, dando uma breve palhinha, trata acerca de um vírus da gripe que foi alterado geneticamente pelos Estados Unidos nos anos 70 e que, por um acidente do destino, porque desgraça uma nunca vem sozinha, né? Acabou escapando do laboratório e se espalhando pelo mundo, matando 90% da humanidade por conta de uma gripe, uma cepa de gripe altamente letal. No filme, inspirado no livro Eu Sou a Lenda, nós temos o vírus do sarampo que foi modificado geneticamente para tentar curar o câncer e deu ruim. E nesse caso, no livro Eu Sou a Lenda, o pontapé inicial da história se dá por conta de uma bactéria que foi modificada geneticamente para ser usada como arma de destruição em massa. Haja vista que naquela época ainda tínhamos a União Soviética no mundo antagonizando com os Estados Unidos. Conforme eu disse, o tempo ele é de ordem cronológica, mas ele tem pequenos saltos de tempo psicológico para que nós possamos nos inteirar nos meandros dessa história. E é através desses saltos de tempo psicológico que nós descobrimos que o Robert Neville já teve uma esposa, já teve uma filha que acabaram sendo perdidas por conta dessa pandemia. A linguagem do autor, como já disse logo no início da resenha, ela busca ser bem econômica e faz com que nós tenhamos que ter um certo exercício de imaginação, porque ele não nos dá muitos detalhes da ambientação, ele não dá muitos detalhes, por exemplo, do cenário. Então nós temos que fazer um certo esforcinho para que a narrativa ela possa ser conduzida. Além da linguagem, é importante que nós atentemos para os temas. Embora o tema do apocalipse zumbi, né, seja algo que salte muito à nossa mente, a solidão e o conflito moral em situações limites são dois temas que pontuam a narrativa ao longo de todo o percurso da mesma. O Robert Neville, na tentativa de sobreviver no mundo em que todo mundo, digamos assim, aparentemente, isso vocês vão descobrir ao longo da leitura, todo mundo aparentemente morreu, ou então ficou doido por conta de uma bactéria, ele é uma pessoa muito só. E essa solidão beira as raias da loucura a partir do momento que ele tenta tocar a vida dele, junto aos conflitos morais, porque de dia ele está o tempo todo matando vampiros, dando estaca no coração dele e lutando pela sobrevivência. Então, essa é uma questão que faz com que a gente reflita bastante sobre esse personagem, né? Sobre esse personagem humano, demasiadamente humano, né? Até que ponto nós faríamos diferente dele. Enfim, o balanço final que eu posso ter dessa obra, do Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, esta obra publicada nos anos 50, é que foi uma leitura bem surpreendente. Eu me surpreendo de não ter feito essa leitura anteriormente, assim como a leitura do livro Éramos Seis, da Maria José Dupré. E as lições que essa obra nos deixa é acerca de uma reflexão do até que ponto a humanidade ela pode, digamos assim, como a humanidade ela pode lascar com o futuro dela a partir de determinadas atitudes tanto quanto equivocadas e como nós somos seres humanos sociais. E isso traz muito de reflexão para esse momento que nós estamos vivendo de isolamento e de quarentena. No mais é isso, o conceito que eu dou para a obra, só não deu uma nota maior, a nota foi 4,2 de 5 estrelas,
por conta das próprias falhas que muitos críticos eles acabam apontando. É uma narrativa que ela é um pouco lenta, ela requer uma certa dose de paciência, a reviravolta ela só vem ali por volta das 25, 30 últimas páginas do livro, mas é uma obra que é muito importante, é uma obra cuja leitura é válida e que ela inspirou muito do que hoje nós conhecemos na cultura pop como Apocalipse Zumbi e traz reflexões super importantes para o momento que nós estamos vivendo hoje. No mais é isso e até a próxima resenha.